Noé deixou uma mensagem de alerta ao mundo, dizendo que o juízo de Deus chegaria. Todos precisavam entrar na Arca do Refúgio. A hora do juízo era um período de provação em que todos deveriam escolher entre aceitar ou rejeitar a mensagem. Quando o período de prova terminou, a porta da arca foi fechada e o juízo de Deus, por meio do dilúvio, veio sobre a terra. Os eventos finais seguirão exatamente esse padrão. Agora, venha comigo para o futuro. Meu nome é Jeff Wright. Eu caminho agora ao longo de uma linha do tempo do tamanho de um campo de futebol. Cada polegada deste campo representa um ano. Essa linha nos ajudará a compreender melhor os eventos proféticos. Até aqui nós vimos que uma profecia do livro de Daniel foi capaz de prever o ano exato em que teria início os dias de Noé para o tempo do fim. Vimos como a profecia dos 2.300 dias tiveram início no ano 457 a.C., e considerando que um dia profético equivale a um ano, sabemos que a profecia terminou 2.300 anos depois. Essa profecia atravessou o tempo de Jesus, chegando até o ano de 1844. Foi a partir deste ano que a primeira mensagem angélica voltou a anunciar que a hora do juízo de Deus havia chegado. No tempo de Noé, esse período de teste durou 120 anos. Em nosso tempo, porém, essa mensagem de advertência tem soado por mais de 170 anos. Assim como a mensagem de Noé se espalhou pela terra, hoje as 3 mensagens angélicas atingem todo o globo, alertando os seus moradores a entrarem na Arca da Aliança Eterna antes da execução do juízo final. Antes do dilúvio, uma última mensagem de misericórdia havia sido dada aos homens. Com a arca pronta e suas portas abertas, todos deveriam fazer sua escolha, e é neste ponto que nos encontramos hoje. A segunda e terceira mensagens angélicas nos advertem sobre a última crise da Terra. Elas exigem que cada ser humano faça sua escolha, assim como foi nos dias de Noé. Noé pregou uma mensagem de juízo. A mensagem dele exigia que as pessoas tomassem uma decisão. E, assim, ele foi um pregador da justiça. Ao promover a obediência à vontade de Deus e dizer que esta era a única maneira de salvar-se, ele estava condenando, por assim dizer, por contraste, as falsas religiões, mas é evidente que a maioria da população não estava contente com as exigências de Deus, então eles mesmos criaram seus deuses. Devido à proliferação mundial da falsa adoração e idolatria nos dias de Noé, os homens estavam prontos a rejeitar o convite de entrar na arca. Hoje, da mesma maneira, os inúmeros sistemas de falsa adoração estão preparando os homens para rejeitarem a aliança eterna mais uma vez. Porém, aqueles que desejam conhecer a verdade não serão enganados. Tanto o amor como a justiça de Deus traçam uma clara linha entre a verdade e o erro. Assim, todos têm luz suficiente para tomarem a decisão. Assim, o verdadeiro pesquisador da verdade tem condições de se desvencilhar do erro, mas aqueles que não quiserem, não terão desculpas. Foi pensando nisso que Deus nos enviou a segunda mensagem angélica.
outro anjo seguiu dizendo: Caiu, caiu Babilônia, aquela grande cidade, que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Mas o que significa o vinho? Nas Escrituras, o vinho simboliza falsas doutrinas. O vinho é escarnecedor, a bebida forte é alvoroçadora, e todo aquele que neles errar nunca será sábio. O efeito deste vinho é o engano, pois é o vinho fermentado, que leva as pessoas para longe da verdade. Então, encontraste a primeira mensagem angélica que apresenta a verdadeira doutrina? A Babilônia apresenta o vinho, ou seja, a falsa doutrina. A escuridão da noite nos impede de ver a verdade ao nosso redor. Assim como as trevas, a mentira tem nos impedido de enxergar o verdadeiro caráter de Deus. Falsas ideias e doutrinas são como árvores que mudam de acordo com a estação. Elas balançam como vento e continuam a cair e a crescer há séculos. Só há uma maneira de afugentar as trevas. É somente com a luz. Pedro diz que temos a firme palavra dos profetas e que fazemos bem ao prestarmos atenção nela como uma lâmpada que brilha em meio às trevas. E é com a luz das profecias que identificaremos esse sistema chamado de Babilônia. O sistema da Babilônia é refletido por esta mulher de Apocalipse capítulo 17. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlata. Estava cheia de nomes de blasfêmia e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Os primeiros símbolos que nos ajudam a identificar Babilônia são a mulher, a besta e as 7 cabeças. A fim de compreendermos corretamente estes símbolos, é necessário permitirmos que a Bíblia os defina. Veja o que Deus tem a dizer sobre o símbolo profético da mulher. Eu assemelhei a filha de Sião a uma formosa e delicada mulher. Sião era o nome dado ao povo de Deus. Em Isaías lemos o seguinte: Diga a Sião, vós sois o meu povo. Portanto, no Antigo Testamento, Deus utilizava a mulher como símbolo para representar o seu povo. No Novo Testamento, a mulher também é utilizada como símbolo para representar a Igreja de Deus. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Este é o mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à Igreja. Há 2 mulheres no livro de Apocalipse. Há uma virgem vestida de branco, representando a Igreja de Deus, e a outra uma prostituta chamada de Babilônia. Ela representa uma falsa igreja, e é esta que se assenta sobre a besta. Se permitirmos à Bíblia explicar os seus próprios símbolos, devemos ir ao livro de Daniel para descobrir o que é a besta. A 4ª besta será um 4º reino sobre a terra. De acordo com Daniel, uma besta é símbolo de um reino ou nação. Uma vez que a Bíblia utiliza a mulher como símbolo de igreja e a besta como símbolo de uma nação, então o símbolo de uma mulher sentada sobre a besta é símbolo de uma igreja que controla uma nação. Ou seja, esta nação é uma mistura entre igreja e Estado. João também diz que essa besta tem 7 cabeças. A Bíblia nos diz o que significam essas cabeças apenas 6 versos depois. E aqui está a mente que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher se assenta. O fato desta mulher se sentar numa besta de 7 cabeças nos revela que esse poder político-religioso está localizado perto de 7 montes. João dá mais detalhes sobre ela. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, e adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro cheio das abominações e imundícia da sua prostituição. Na sua testa estava escrito o nome mistério, a Grande Babilônia, mãe das prostituições e abominações da terra. A 4ª pista é que essa mulher, ou melhor, igreja, chamada de Babilônia, é descrita como uma prostituta, o que significa que ela abandonou a aliança eterna de Deus. Sendo assim, esta igreja não representa o povo de Deus. Pelo contrário, ela é uma igreja apóstata. A 5ª característica é a aparência da mulher.
Suas vestes são das cores roxa e vermelha. Novamente permitindo que a Bíblia defina os seus próprios símbolos, vemos que Deus nos revela que essa mulher é uma nação político-religiosa, localizada perto de 7 montes, e é uma igreja apóstata que se veste de vermelho e roxo. Há apenas uma igreja que se encaixa nesta descrição. Se trata da Igreja Católica Romana. Vamos investigar as evidências desta conclusão. A Cidade do Vaticano é a única igreja-estado no mundo. É conhecida como a Cidade dos 7 Montes, e suas cores primárias são púrpura e escarlate. Durante a Reforma Protestante, muitos reformadores como Thomas Cranmer, John Wesley, William Tyndale, John Wycliffe, Philip Melanchthon, John Hus, Martin Luther e centenas de outros, todos concluíram que o papado é a prostituta Babilônia, mencionada em Apocalipse. Eu, de minha parte, libertarei a minha mente e consciência, ao declarar em alta voz ao Papa e a todos os papistas que o papado é verdadeiramente ninguém mais que o reino da Babilônia, o próprio Anticristo. Afinal, quem seria o homem do pecado e o filho da perdição, senão aquele que, por seu ensinamento e ordenanças, aumenta o pecado e a perdição das almas da igreja, enquanto ele mesmo se assenta na igreja como se fosse Deus? Todas essas condições têm sido cumpridas ao longo do tempo pela tirania do papado. Martinho Lutero. A segunda mensagem angélica alerta sobre o vinho da Babilônia e da influência intoxicante de suas falsas doutrinas que enganam o mundo todo. E sim, até mesmo o mundo cristão. Mas isto não aconteceu repentinamente, mas subitamente ao longo de séculos. Quando você pensa na declaração de Jesus, pouco antes dele partir, ele disse: "Este evangelho será pregado por todo mundo, e então virá o fim." E nós vemos os discípulos saindo e pregando o evangelho, mas nós vemos que o fim não veio. E a razão, eu creio, é porque aquele evangelho se tornou corrompido. E um evangelho diferente começou a ser propagado pelo mundo. Na parte 2 desta série, vimos como o Evangelho Eterno e a Aliança Eterna foram revelados por meio do santuário. Mas agora veremos uma profecia no livro de Daniel que revela que o santuário seria atacado. É sobre isto que se trata. É um ataque ao Evangelho e à Aliança. Esta foi substituída por uma falsa. Engrandeceu-se até contra o príncipe do exército, e por ele foi tirado o sacrifício contínuo, e o lugar do seu santuário foi lançado por terra, e um exército foi dado contra o sacrifício contínuo por causa da transgressão, e lançou a verdade por terra, e o fez e prosperou. Não resta dúvida ao se analisar a sequência do capítulo de que o chifre pequeno é o papado católico romano. A profecia de Daniel nos revela que o papado se engrandeceria e se exaltaria acima do príncipe do exército, que é Cristo. E por meio do papado, a verdade, representada pelo santuário e por Cristo, seriam lançados por terra. Ao invés de olharem para Cristo como sumo sacerdote no santuário celestial, as pessoas foram ensinadas a olharem para um sacerdote humano em um falso santuário. Então o que acontece é que durante a Idade das Trevas tem um poder entrando em cena que ataca cada um dos utensílios do santuário e as verdades que eles representam. E o altar de sacrifício, que representa o sacrifício de Cristo, foi atacado, alterado em certo sentido. E um novo ensinamento entrou em cena que dizia: o sacrifício de Cristo não foi suficiente para perdoar os pecados. Se você quiser ser perdoado, você tem que pagar. Você tem que comprar indulgências, você tem que pagar penitências. Então o sacrifício de Cristo não era suficiente para o perdão dos pecados. O sacrifício de Cristo, que foi realizado somente uma vez,
Hoje é realizado perpetuamente em cada missa. O problema é que isto tira o poder do sacrifício de Jesus na cruz. A pia, que representa o batismo, também foi alterada. Nós devemos nos arrepender e então sermos batizados. Então você tem que ter idade suficiente para entender que você pecou e se arrepender por decisão própria. E esse ensinamento foi substituído pelo batismo infantil por aspersão. A mesa dos pães da proposição representam a Bíblia, e a Bíblia foi retirada durante a Idade Média. É proibido aos leigos lerem o Antigo e Novo Testamentos, e é proibido ainda mais severamente possuir os livros acima em linguagem popular. Os senhores dos distritos devem procurar diligentemente os hereges em casas, florestas, até mesmo os seus esconderijos subterrâneos devem ser completamente destruídos. Papa Gregório IX, Concílio de Toulouse, ano de 1229. Então, quando você remove a palavra de Deus, você tira a verdade de Deus. E agora você tem pessoas que estão sujeitas à superstição, sujeitas à tradição, mais do que a palavra de Deus. Disseram às pessoas que elas não poderiam ler a Bíblia por conta própria. Em vez de compartilharmos do pão da vida, que é uma referência às Escrituras, agora uma outra pessoa deveria interpretá-las para nós. E assim se perdeu de vista a verdade e a importância da Bíblia como fundamento. O altar de incenso, que representa a intercessão de Cristo em nosso favor, foi derrubado e no seu lugar foi estabelecido o que se chama de confessionário. Tinha 2 compartimentos, era dividido por uma cortina, com um homem sentado no lugar de Deus, ouvindo as confissões de outros homens. E foi dito às pessoas: vocês não podem ter acesso direto a Deus. Vocês devem vir aos sacerdotes e confessar os seus pecados a eles. Veio então a figura do padre, colocando-se entre o pecador e o Senhor, dizendo: de agora em diante vocês devem confessar os seus pecados a mim. E mais uma vez, barreiras estavam sendo colocadas entre o homem e Deus. Perdeu-se a capacidade do indivíduo de ir diretamente a Deus. E o candelabro de 7 braços representava a igreja, e ele também foi atacado nas perseguições que ocorreram durante esse período de tempo conhecido como Idade das Trevas. A liberdade para testemunhar também foi removida, e é isso que representa o candelabro, o testemunho. Qualquer um que divergisse do ensinamento dessa igreja dominante, desse sistema dominante, era perseguido, queimado, torturado e de muitas maneiras diferentes, para que eles se adequassem ao sistema. Então, de muitas maneiras, você pode ver o santuário sendo derrubado. E aí, no compartimento santíssimo, onde tinha a Arca da Aliança... É ali onde você encontra os 10 mandamentos, dentro da Arca. E a Bíblia diz que esse poder cuidará em mudar os tempos e a lei, em Daniel 7:25. A Reforma Protestante deixou clara, ou pelo menos pregou poderosamente, que eles entendiam que o poder papal, que alegava ter autoridade para mudar a lei de Deus, era justamente este poder. A Bíblia diz: lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Mas a Igreja Católica diz: não, pelo meu divino poder eu aboli o dia do sábado, e agora ordeno a vocês guardarem o primeiro dia da semana. E eis que todo mundo civilizado se curva em obediente reverência ao mandamento da Santa Igreja Católica. A profecia previu que a Igreja Católica tentaria mudar os tempos e a lei, e ela reconhece este fato. O Papa possui poder para mudar tempos, abrogar leis e dispensar todas as coisas, até mesmo os preceitos de Cristo. Ao analisarmos a teologia da Igreja Católica, vemos que no Catecismo o 2º mandamento foi apagado. Ele não está lá. Eles deletaram o mandamento que proibia o uso de imagens. Mas agora tinha um problema, pois só havia 9 mandamentos. Sendo assim, eles dividiram o 10º mandamento em 2 partes. Além do santuário ter sido jogado por terra em termos de muitas doutrinas e leis, também perdemos a noção do sábado. E eles pegaram o descanso no 7º dia, que apontava para o sábado, e disseram: pelo poder e autoridade da igreja,
nós mudamos esse dia para o domingo, o primeiro dia da semana. Salientando esta alteração do mandamento, um padre disse o seguinte em 1803. É bom lembrar os presbiterianos, batistas, metodistas e todos os outros cristãos que a Bíblia não apoia em nenhum lugar a sua observância do domingo. Domingo é uma instituição da Igreja Católica e todo aquele que guarda esse dia guarda o mandamento da Igreja Católica. A humanidade, que costumava entender que a guarda do sábado fazia parte da vida cristã, no cristianismo primitivo, agora ouvia dizer que não. Agora, o sábado é o primeiro dia da semana. Esta mudança foi feita pela Igreja Católica Romana, pois ela alega possuir este poder. O caminho mais seguro é sempre o das Escrituras. Se a Bíblia afirma que Deus diz algo, mas eu me permito ser convencido por outra pessoa que Deus não disse aquilo, de quem é a culpa? Eu sou o culpado. A ideia de que o sábado do Senhor foi mudado é ridícula se você pensar a respeito. Porque o único mandamento que começa com a palavra lembra-te é justamente aquele que eles querem que esqueçamos. Estes princípios da verdade são imutáveis. É por isso que eles estão lá dentro da Arca da Aliança, mas eles foram perdidos durante a Idade Média. Ao longo dos séculos, as verdades representadas no santuário foram lançadas por terra. Elas foram anuladas. Isso porque a verdade do ministério de Jesus no santuário celestial foi substituído pelas falsas doutrinas da Igreja Católica. Há muitas mentiras que compõem o vinho de Babilônia, mas uma que ataca diretamente o coração do Evangelho é aquela relacionada à aliança que Deus fez com seu povo. Jesus utilizou vinho puro, não fermentado, em sua aliança. Por outro lado, a Bíblia descreve o vinho da Babilônia como fermentado. Jesus, no Novo Testamento, enquanto ele estava tendo a última ceia com os discípulos, ele dá a eles o pão e diz: "Este é meu corpo, que é partido por vós." Então ele dá a eles o vinho, que é o suco da uva, e ele diz: "Esse é o sangue da aliança." Ou o Novo Testamento. Na verdade, Jesus disse: "Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue." O vinho simboliza a nova aliança. O que é a nova aliança? Deus disse: "Eu escreverei a minha lei no seu coração e na sua mente." E quando a Babilônia oferece esse vinho falsificado, ela está oferecendo uma aliança falsificada. Este vinho é um vinho falsificado, e eu cito Provérbios 31. A Bíblia diz: "Não é próprio dos reis beber vinho, nem a bebida forte, para que bebendo se esqueçam da lei." Então, este vinho, ele é fermentado, é impuro, e quando você bebe desse vinho, ele causa com que você esqueça o que Deus disse para você se lembrar. E quando disse Deus para lembrar? Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Então é esse o vinho que está sendo dado para o mundo atualmente. Assim, vemos que cada mobília do santuário, incluindo a lei de Deus, foram removidos. Então todas as coisas que a Bíblia disse que esse poder faria, eles fizeram no período previsto de tempo. Então aqui você tem uma destruição total das verdades representadas no santuário. Então, o santuário inteiro, desde a porta de entrada até o lugar santíssimo, tinha sido corrompido e precisava ser restaurado. A profecia de Daniel 8,14 nos diz: "Até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado." Num certo período de tempo, todas essas verdades que foram derrubadas por esse poder do pequeno chifre seriam finalmente restauradas. Portanto, todo o santuário foi jogado por terra e pisado por este homem do pecado, até chegar à Reforma Protestante. E durante um período de 500 anos, exatamente isso aconteceu. Deus começa a trazer diferentes movimentos a esse cenário que restaurariam cada um dos utensílios do santuário, quase século a século num período de 500 anos. Então temos John Wycliffe entrando em cena nos anos de 1300, ele traduziu a Bíblia na linguagem do povo e assim desencadeou a reforma.
Martim Lutero nasceu nos anos de 1400, começou a fazer a reforma protestante nos anos de 1500, e ele, em essência, restaurou a verdade de que o sacrifício de Cristo é suficiente para o perdão dos pecados. Você não tem que pagar penitências. É pela fé no sacrifício que ele fez por nós que nós somos perdoados dos nossos pecados. John Calvino entra em cena nos anos de 1500, funda o movimento presbiteriano. Calvino sentia muito o dever de orar, e ele escreveu bastante sobre a oração, e ele basicamente ensinou que você não precisa dos sacerdotes para ter acesso a Deus. Você pode ter acesso direto ao trono de Deus sem ninguém. E isso na época de 1600. John Smith e o Roger Williams se tornaram fundadores do movimento batista, e eles deram importância especial à restauração do verdadeiro modo de batismo. Você deve se arrepender e então ser batizado. Não é para ser aspergido. Ser submergido totalmente é um símbolo de ser sepultado totalmente e começar uma vida totalmente nova. Então o movimento batista restaurou o verdadeiro modo de batismo. E nos anos de 1700, nós temos John Wesley que entra em cena, e ele é o fundador do movimento metodista. E ele nota especialmente a importância do ministério de evangelismo leigo. Vós sois a luz do mundo, resplandeça a vossa luz. E o movimento metodista incorporou todas essas coisas que os movimentos antes dele restauraram. E eles adicionaram esse elemento do evangelismo. Vós sois a luz do mundo, deixe a luz brilhar. E pelos anos de 1800 ainda tem um artigo do santuário a ser restaurado. É a Arca da Aliança, mais especificamente o sábado, no 7º dia. E foi nesse século que Deus trouxe em cena o movimento adventista do 7º dia, que focaria especialmente na lei de Deus e no mandamento que foi derrubado, que é o sábado no 7º dia. Então, basicamente, você tem duas profecias no livro de Daniel, uma dizendo que o santuário seria profanado e outra dizendo que o santuário seria purificado no fim dos 2.300 dias. E você vê que a história confirma isso nos mínimos detalhes. O fato de que esse evangelho eterno seria novamente pregado em 1844 simplesmente significa que todas as coisas que foram alteradas e derrubadas no Evangelho verdadeiro teriam sido restauradas até 1844, na mesma época que o Evangelho eterno foi totalmente restaurado e começou a ser pregado novamente. É nessa hora que o julgamento começa. E agora você tem essa mensagem sendo espalhada, é uma mensagem para os últimos tempos, e é uma mensagem que na verdade prepara o mundo para a volta de Cristo. Assim como Noé chamava as pessoas a saírem da multidão e entrarem na arca, Deus, nos últimos dias, está chamando as pessoas para fora dos enganos de Babilônia. E ouvi uma outra voz do céu dizendo: Sai dela, povo meu, para não participarem dos pecados dela e nem recebam de suas pragas. Sai dela, povo meu. Você sai da falsidade e entra para a verdade. O povo de Deus dentro de Babilônia representa as igrejas que alegam servir ao Senhor. Do contrário, Deus não as chamaria de seu povo. Deus está convidando as pessoas para a verdadeira adoração. Nos dias de Noé, a mentalidade da maioria ridicularizava o plano de salvação. Eles se recusaram a entrar na arca. E no tempo do fim também é um caminho para a arca, pois existe a Arca da Aliança que aponta para a lei de Deus dentro do santuário. E quem rejeitaria a primeira, também rejeitará a segunda. Mas há muitos que estão sendo enganados. Há muitos que aceitam o erro por ignorância. Mas conforme Deus vai iluminando essas pessoas com o seu Espírito, à medida que passam a entender as verdades bíblicas, aí sim farão a escolha consciente e poderão sair do sistema que rejeita a vontade de Deus. Essas pessoas perceberão que o sábado, assim como a mensagem dos mandamentos de Deus, não é pregado pelas suas igrejas. Nelas não é pregado que a hora do juízo de Deus chegou. E ao constatarem que as suas igrejas não pregam a primeira mensagem angélica, elas finalmente decidiram sair. Quando eu ouvi esta mensagem pela primeira vez, a mensagem de que a denominação a qual eu pertencia era a Babilônia,
e que fazia parte de um falso sistema de adoração, fiquei assustado. Veja, eu fazia parte da Igreja Católica. Eu conhecia muitas pessoas boas dentro do sistema católico, mas quando vi que seus ensinos contrariavam a Bíblia, eu não tive escolha. Sendo um ser humano racional, eu olhei para a questão e pensei: a única decisão lógica é fazer o que Deus pede em sua Bíblia, e não as tradições dos homens. E foi uma decisão muito difícil, pois toda a minha família é católica, e até hoje ainda são. Mas é uma decisão necessária para que as pessoas vejam que Babilônia caiu. Não apenas uma, mas 2 vezes. Já que não foi apenas o catolicismo que caiu, mas também as filhas da prostituta, que é mencionada em Apocalipse capítulo 17, elas também se tornaram Babilônia espiritual. E sobre a sua testa estava escrito um nome: Mistério, a Grande Babilônia, mãe de todas as prostitutas e abominações da terra. Ela é descrita como sendo a mãe das meretrizes e abominações. Então, ela é a mãe e tem filhas. Então, quando essa mensagem do segundo anjo é proclamada, eu creio que essa mensagem fala geralmente sobre a mãe, mas especificamente sobre as filhas. Então, quem são as filhas? São as igrejas protestantes que saíram dela e não mais estão protestando. As que rejeitaram a mensagem do primeiro anjo. A segunda mensagem angélica nos diz claramente que devemos abandonar os sistemas religiosos nos quais a primeira mensagem angélica não está sendo praticada. As igrejas protestantes que viraram as suas costas para a mensagem do santuário, para a lei de Deus, para o sábado, é o que está sendo mostrado aqui. Caiu, caiu a grande Babilônia. E Apocalipse 18 diz: sai dela, povo meu. Então esse é um chamado para o povo de Deus que se encontra dentro desses sistemas decaídos, para que eles saiam deles. E estas religiões decaídas estão ensinando que existe algum outro caminho para o trono de Deus. Mas na verdade só existe um caminho para o trono de Deus. E esse caminho é o padrão dado a nós pelo santuário. Ao invés de protestarem contra as tradições de homens e o vinho da Babilônia, estas igrejas se embebedaram dele e o jorram para as suas congregações. O termo Babilônia, que significa confusão, é muito apropriado a essas igrejas. Todos alegam terem retirado suas doutrinas da Bíblia. No entanto, se dividiram em inúmeras denominações com crenças muito diferentes. Hoje, a fé religiosa é tão confusa e discordante que as pessoas simplesmente não sabem o que é verdade. Apesar das trevas espirituais e alienação de Deus das igrejas que constituem Babilônia, verdadeiros cristãos ainda podem ser encontrados em meio a elas. Muitos destes ainda não tiveram a chance de ouvir a verdade. Não são poucos os que estão insatisfeitos com a situação atual e anseiam por uma pura luz. Eles procuram em vão a imagem de Cristo em suas igrejas. Conforme estas igrejas se afastam da verdade e se aliam cada vez mais ao mundo, a distância entre os dois grupos aumentará, resultando finalmente em separação. Eu me lembro quando eu ouvi essa mensagem pela primeira vez, e eu posso te dizer que eu era uma dessas pessoas que estava na Babilônia. Eu era um pagão. Mas quando eu fui a Jesus pela primeira vez, e eu me uni às típicas igrejas evangélicas, eu não sabia dessas coisas que estamos falando agora. E quando eu aprendi a verdade do sábado, e sobre a mensagem que nos chama a sair de Babilônia, foi muito difícil para mim, foi realmente doloroso. Eu lembro que fiquei irritado com a sensação de que havia sido enganado, que eles podiam até ser sinceros, mas que eram professores que não estavam ensinando a mensagem completa. Eu fiquei frustrado. E fui a vários pastores diferentes perguntando por que guardamos o primeiro dia da semana. A Bíblia diz claramente que o sábado é o 7º dia. De cerca de 10 pastores com quem eu conversei, eu recebi umas 11 ou 12 respostas diferentes. Eles não concordavam entre si. Isso me convenceu de que havia algo errado. E em segundo lugar, não foi uma coisa fácil porque os meus amigos estavam todos nessas igrejas e eu tive que tomar uma decisão. Será que eu estou disposto a perder não apenas os amigos,
mas também o trabalho. Eu tive que abrir mão de alguns empregos porque o sábado é sagrado, eu não podia trabalhar nesse dia. E então eu acabei passando por dificuldades por tomar essa decisão. Mas sabe, depois de tudo, eu vi como Deus me abençoou e cuidou de mim. Porque sempre que nós damos um passo de fé e confiamos nele, no final das contas será melhor. Ele abençoará e até fará milagres por nós. A primeira e a segunda mensagens angélicas são desafiadoras para a maioria dos cristãos. Suas advertências questionam crenças fundamentais que muitos carregam desde a infância. Eu imagino que a mensagem de um dilúvio universal trazida por Noé tenha desafiado o povo de sua época da mesma maneira. Muitos deles alegavam serem adoradores de Deus, mas haviam se afundado tanto em falsa adoração que achavam que Noé estava louco, e assim rejeitaram o convite para entrar na arca. Hoje, o vinho da Babilônia e a falsa adoração estão surtindo o mesmo efeito. Isso faz com que muitos cristãos rejeitem a primeira mensagem angélica. Rejeitam a mensagem que os convida a entrar na Arca da Aliança Eterna. É o chamado para adorarmos aquele que fez o céu, a terra e o mar. E vimos como essa mensagem remete ao mandamento do sábado, já que este é o memorial de sua criação e sinal de sua aliança eterna. Ao descansarmos no dia de sábado, mostramos que adoramos o verdadeiro Deus e que entramos na verdadeira aliança ao abraçarmos o símbolo do sábado. Mas muitos cristãos sinceros estão enganados. Acreditam adorarem o verdadeiro Deus e serem parte de sua aliança, ao mesmo tempo em que desprezam o coração dela. Mas Deus sabe que muitos destes são fiéis à luz que receberam. Porém, se ao conhecerem a verdade e rejeitarem as 3 mensagens angélicas, elas também ficarão fora da arca, assim como aqueles que rejeitaram a mensagem de Noé. Deus é amor, e é justamente por isso que ele não força ninguém a aceitar sua misericórdia. O amor suporta, o amor convida, o amor suplica, mas ele nunca viola o livre-arbítrio. Nossa existência é baseada nisso. Deus se deleita naqueles que vão até ele, mas também respeita a decisão daqueles que não vão. Mas não é assim com o seu adversário. Ele utiliza todo tipo de arma, inclusive a coerção, para forçar a sua adoração e atingir os seus objetivos. Por séculos, Satanás tem preparado seus piores enganos para a batalha final. O amor, por outro lado, leva cada pessoa a tomar uma decisão inteligente de acordo com a sua vontade. E é para desmascarar o plano do inimigo que Deus envia a terceira mensagem angélica, para que todos tenham luz e ninguém precise ser enganado ao estarem no vale da decisão. O terceiro anjo seguiu, clamando com alta voz, que se qualquer homem adorar a besta e sua imagem, e receber sua marca em sua testa ou em sua mão, o mesmo beberá do vinho da ira de Deus, que é derramado sem mistura no cálice de sua indignação, e ele será atormentado com fogo e enxofre na presença dos santos anjos e na presença do Cordeiro, e a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. A terceira mensagem angélica fala a respeito daqueles que receberão a marca da besta. Esta é a maldição mais amedrontadora da Bíblia. Fala do que acontecerá com aqueles que receberem a marca da besta. Ela está relacionada à falsa adoração e fala do juízo que cairá sobre aqueles que se opõem à adoração bíblica. O anjo não apenas exorta o mundo a adorar o Criador mencionado na primeira mensagem angélica, mas também exorta o mundo a não adorar a besta e a sua imagem na terceira mensagem angélica. Isso nos leva a concluir que o conflito final deste mundo girará em torno da adoração.
Veja, o diabo não quer nos impedir de adorar. O que ele quer é que pratiquemos a falsa adoração. Nos últimos dias, o diabo e o poder da besta não vão dizer assim, ei, não adorem. Pelo contrário, eles vão dizer, adorem a besta. Vemos aí um paralelo com os dias de Noé. A população da terra estava dividida em dois grupos. Havia a maioria, infelizmente, do lado de fora da arca, ou seja, com a marca da besta, e a minoria dentro da arca, com o selo de Deus. Até hoje, a identidade da besta é um mistério para muitos. A cultura popular tem mencionado essa profecia inúmeras vezes em livros e filmes, o que tem levado muitas pessoas a todo tipo de especulação. Mas isso diminui o seu significado e enterrou a sua verdade sob uma pilha de confusão. A verdade é que sabemos exatamente o que é a marca da besta. Afinal, é por isso que Deus deu a profecia. Mas é preciso salientar que ninguém será salvo por saber o que é essa marca. Quando a última crise chegar, somente aqueles que tiverem o selo de Deus serão preservados na grande batalha. O que realmente importa é saber como receber o selo de Deus. Antes de saber o que é a marca da besta, vamos entender o que é o selo de Deus. E vi outro anjo subir do oriente, que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: Não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado nas suas testas os servos do nosso Deus. Nos dias de Noé, ele estava selado dentro da arca. E isso simplesmente significava que ele não podia sair e ninguém podia entrar. Após terem entrado na arca, o Senhor os fechou lá dentro. A palavra fechar e selar são apresentadas como tendo o mesmo sentido nas Escrituras. Por exemplo, Deus disse a Daniel: fecha as palavras e sele o livro até o tempo do fim. Portanto, as palavras fechar e selar possuem o mesmo sentido. Quando a Bíblia diz que Deus o fechou lá dentro, é o mesmo que dizer que Deus o selou lá dentro. Noé foi selado na arca da aliança que fez com Deus e assim foi protegido do dilúvio. Eles estavam selados internamente, estavam salvos do juízo que viria sobre toda a terra. Não há nenhum tempo de angústia que já houve sobre a terra comparado em intensidade àquele que o nosso mundo ainda experimentará. A fim de passarmos por esse período de extrema provação, o povo de Deus precisa ser selado antes. E o propósito do selo é, antes de qualquer coisa, identificar aqueles que pertencem a Deus, para que assim fique claro aos anjos quem eles deverão proteger neste tempo de angústia. Isaías capítulo 8, verso 16, fala a respeito de selar a lei entre os discípulos de Deus. Guarde o testemunho e sele a lei entre os meus discípulos. Vemos aqui que existe uma conexão entre o selo de Deus e a sua lei. Quando analisamos os selos da antiguidade, vemos que eles sempre exibiam 3 elementos. O primeiro era o nome da autoridade, como um rei, por exemplo. O segundo elemento era o seu título e, finalmente, a sua jurisdição. Um selo possui título, o nome e o território. Ao analisarmos os 10 mandamentos, constatamos que apenas o 4º declara Deus como o Criador, o nome e o território. Lá ele é apresentado como governante dos céus e da terra, ou seja, sua jurisdição. O selo de Deus está bem no mandamento do sábado. É algo único que identifica a quem adoramos. Assim como nos dias de Noé, entrar naquela arca representava a aceitação de toda a moralidade promovida por Deus, ou seja, dos 10 mandamentos, que é uma manifestação da vontade dele. Da mesma maneira, no tempo do fim, a aceitação do sábado indicará a aceitação de todos os requisitos morais de Deus. O selo, de acordo com a Bíblia, pode ser resumido em um mandamento apenas, o 4º mandamento, mas não porque esse mandamento seja em si mesmo um mandamento com poder salvador, mas porque este mandamento valida todo o restante da lei. Sem o 4º mandamento,
todo o decálogo pode pertencer a qualquer um, mas ele foi escrito pelo Senhor, pelo Criador. E dessa maneira, toda a lei passa a ter o seu selo de autoridade. Ao guardar o sábado genuíno do quarto mandamento, estamos assim reconhecendo a autoridade do legislador do universo, e é por isso que é importante guardar o sábado. E santificai os meus sábados, para que sejam um sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. A verdade é que o sábado determina quem você adora. A guarda do sábado revela que dedicamos a nossa vida ao nosso Criador, ao nosso Salvador. Se o sábado é o sinal de Deus como Criador, a marca da besta deve ser o sinal oposto, criado por este poder para rivalizar o sábado que Deus estabeleceu. E qual o sinal que Deus estabeleceu como Criador? O sábado. Qual seria então o sinal que distingue a besta e exige adoração por parte do povo? Ora, precisa ser um outro dia? No livro de Apocalipse, a última guerra é uma guerra sobre adoração. A terceira mensagem angélica nos adverte 2 vezes que muitos adorarão a besta. Esta é uma violação do primeiro mandamento, que diz: não terás outros deuses diante de mim. A terceira mensagem angélica nos adverte 2 vezes que muitos adorarão a imagem da besta, que é uma violação do segundo mandamento, que proíbe a adoração de ídolos e imagens. Somos advertidos que muitos receberão o nome da besta, o que é uma contrafação do terceiro mandamento, que nos proíbe de tomar o nome de Deus em vão. E, finalmente, a terceira mensagem angélica nos adverte 2 vezes para não recebermos a marca da besta, uma contrafação do selo de Deus no quarto mandamento, que diz: lembre-se do dia de sábado para o santificar. Então, se você olhar para esse paralelo entre não ter outros deuses, o número, o nome, a imagem, e tem o sábado, que é a marca, na verdade tudo é um paralelo. Tudo gira em torno da primeira tábua dos 10 mandamentos. Quando a primeira mensagem angélica nos ordena adorarmos aquele que fez o céu, a terra e o mar, ela está apontando para a Arca da Aliança Eterna por meio da adoração ao Criador. A segunda mensagem angélica nos alerta contra os falsos sistemas de adoração que desviarão as pessoas da aliança. A terceira mensagem angélica alerta contra a besta, que tentaria impedir as pessoas de entrarem na aliança ao forçá-las a rejeitarem o sinal de adoração do Criador e, em seu lugar, receberem o sinal de adoração à besta. Mas quem é a besta? E fiquei de pé na areia do mar, e vi uma besta emergir do mar, e tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 coroas, e sobre as cabeças havia um nome de blasfêmia. João viu que a besta tinha 7 cabeças e 10 chifres. Esta é a mesma descrição da besta encontrada em Apocalipse capítulo 17, que carregava a mulher chamada de Babilônia, vestida de púrpura e escarlate. Perceba que essa besta também tem 7 cabeças e 10 chifres. No capítulo 13, João vê a primeira besta que emerge do mar. No capítulo 17, o mar é descrito da seguinte maneira: as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos e multidões, nações e línguas. O que Deus deseja revelar aqui é que este poder surgiria de uma área populosa. A besta do Apocalipse 17 carrega uma mulher que é cheia de nomes de blasfêmia. E se voltarmos à besta de Apocalipse 13, constatamos que as cabeças desta besta também possuem nomes de blasfêmia. A descrição das 2 bestas é a mesma, pois ambas se referem ao mesmo poder. A besta que João viu emergir do mar é a mesma besta que carrega a mulher chamada de Babilônia, que, como já vimos, representa o papado da Igreja Católica Romana. Eventualmente, depois de muito estudo a respeito da besta e tendo-se concluído que esta representava o papado e a Igreja Católica,
vemos que ela faz uma alegação muito importante. Segundo ela possui a autoridade para mudar a lei de Deus. Isso mesmo, a autoridade de mudar aquilo que o próprio Deus determinou. Ela mudou o dia do quarto mandamento. Não mais o sábado, que é um sinal do poder criador de Deus, mas instituíram então o domingo. E é esse dia que a Igreja Católica alega ser a marca da sua autoridade. E no tempo do fim, essa será a marca da besta. Um arcebispo da Igreja Católica Romana disse o seguinte em 1562. Sendo assim, a autoridade da Igreja não deve se curvar à autoridade da Bíblia, pois a Igreja transferiu o sábado para o domingo não por ordem de Cristo, mas por sua própria autoridade. A Igreja Católica aponta para sua alteração da lei divina como prova de que sua autoridade está acima da Bíblia. Segundo ela, esta alteração é a marca de sua autoridade. No século XIX, a Igreja Católica publicou a primeira edição de um artigo que mais tarde foi intitulado Desafio Romano: Por que os protestantes guardam domingo? Nesta publicação, o autor católico confronta os protestantes com essa pergunta: Ainda não é tarde para os protestantes se redimirem. Será que o farão? Será que permanecerão consistentemente sobre a profissão protestante? Será que considerarão apenas a palavra escrita, somente as Escrituras como sua única autoridade e norma? Ou continuarão se apegando à indefensável, autocontraditória e suicida doutrina e prática de seguirem a autoridade da Igreja Católica ao adotarem o sinal de sua autoridade? Guardarão eles o sábado do Senhor, o sétimo dia, de acordo com as Escrituras, ou guardarão o domingo de acordo com a tradição da Igreja Católica? A remoção daquilo que nos lembra da autoridade de Deus como Criador, a remoção da aceitação como um sinal de fé, a remoção de todas essas coisas afeta diretamente nosso relacionamento com Deus, assim como tudo que está relacionado a isso. A maior afronta que pode ser feita contra a autoridade de Deus é alterar a sua lei, pois sua lei é o fundamento de seu governo. E o papado apresenta esta alteração como a marca de sua autoridade. Aqueles que adoram o Criador honrarão o dia que ele determinou como sinal de sua autoridade e aliança. E aqueles que pisam na lei de Deus para obedecerem uma lei humana receberão a marca da besta, porque assim estarão aceitando o sinal de lealdade do poder que escolheram obedecer no lugar de Deus. Este é o conflito central na última guerra por adoração. Quando esta questão propagar-se e tornar-se mundial, cada pessoa receberá o sinal do poder que escolheram obedecer, em sua testa ou em sua mão. Ela é retratada como estando tanto na testa quanto na mão. Para melhor entender o que isto quer dizer, vamos voltar a Deuteronômio capítulo 6. E essas palavras que eu vos ensino hoje, vocês as ensinarão para seus filhos. Também as atarás por sinal em tua mão, e te serão por frontais entre teus olhos. Primeiro, precisamos compreender a que se refere estas palavras. Elas se referem aos mandamentos que foram dados no capítulo anterior. Em Êxodo, capítulo 13, verso 9, ele diz a mesma coisa. Deuteronômio 11 diz a mesma coisa. A lei de Deus deve ser um sinal na tua mão e entre os teus olhos. E isso dá um novo significado para a marca da besta. Tê-la como sinal na testa quer dizer que você fez um consentimento mental de não seguir a Cristo. Isto é um símbolo. Estar na mão significa as suas ações e na testa a sua fé, a sua adoração. E tanto faz na testa ou na mão. Ainda que você não aceite mentalmente, você pode agir de acordo com ela, dizendo, bem, eu não concordo com a marca, mas vou seguir para não sofrer as consequências. Está escrito que é na mão e na testa. Eles aceitaram a lei e a aliança da besta, em suas ações e em sua adoração. Nesta guerra por adoração, a besta tem um poderoso aliado. Após ver a primeira besta emergir do mar, João vê uma segunda besta, e nos diz que a segunda besta forçará o mundo todo a adorar a primeira besta. E vi uma outra besta surgindo da terra, e ela tinha 2 chifres como um cordeiro, e falava como um dragão, e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada.
Isto significa que ela fará uso da força. Nesta profecia, a segunda besta forçará o mundo a adorar a primeira besta. A primeira besta surge do mar, e já vimos como a Bíblia utiliza o mar como símbolo para representar um lugar populoso, povos, multidões, nações e línguas. Mas a segunda besta surge da terra, que por contraste representa um lugar deserto, longe dos lugares populosos da terra. Temos aí uma nova nação crescendo em poder num lugar relativamente despovoado. Além disso, esta besta possui 2 chifres como cordeiro. Ao longo da Bíblia, o cordeiro representa Jesus, o Cordeiro de Deus. O fato da segunda besta possuir 2 chifres como cordeiro nos leva a procurar por uma nação cristã crescendo em poder num lugar relativamente despovoado. Há uma nação que se enquadra perfeitamente neste perfil, e não é por coincidência que também é conhecida como a nação mais poderosa e influente do mundo: os Estados Unidos da América. Os fundadores desta nova nação professavam crer no Deus da Bíblia quando declararam o seguinte: defendemos que estas verdades são auto-evidentes, de que todos os homens são criados iguais e que foram dotados por seu Criador de certos direitos inalienáveis, estando entre eles a vida, liberdade e a busca pela felicidade. Além de professar a crença em um Criador, a primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos da América garante tanto a liberdade civil como religiosa. Ela diz assim: o Congresso não fará lei estabelecendo religião ou proibindo o livre exercício da mesma, a fim de evitar a perseguição e tolerância religiosa que tomou conta da Europa por tantos séculos. O governo dessa nova nação foi estruturado de forma a impedir que a Igreja governasse o Estado e de que o Estado governasse a Igreja. Jesus disse: dai a César aquilo que é de César e dai a Deus aquilo que é de Deus. Estes princípios cristãos escritos nos documentos fundadores dos Estados Unidos foram o segredo de seu sucesso. Milhões fugiram para a América para adorarem de acordo com os ditames de sua própria consciência. Mas a Bíblia diz que isto mudaria. Quando João viu essa besta saindo da terra, ele disse que ela era como um cordeiro, mas que falava como um dragão. E no próximo verso vemos que esta besta, ou seja, os Estados Unidos, faria com que toda a terra e aqueles que habitam nela adorasse a primeira besta. A Bíblia diz que os Estados Unidos da América, normalmente considerado como a maior autoridade civil, unirá os seus esforços à Igreja Católica Romana, que por sua vez é considerada a maior autoridade moral e espiritual. Uma besta representando a Igreja e a outra representando o Estado se unirão e pisotearão as liberdades civis e religiosas sobre as quais os Estados Unidos foram fundados. No tempo de Cristo e dos apóstolos, milhares estavam abandonando a religião dos fariseus e dos saduceus, que Jesus havia declarado como corruptas, e elas estavam ingressando no corpo de Cristo, na sua igreja neotestamentária. Os líderes religiosos então recorreram ao poder político para persegui-los. É por isso que o rei Herodes, em Atos capítulo 12, aprisionou Pedro e matou Tiago. A igreja estava recorrendo ao poder político para perseguir o povo de Deus. E a história se repetirá. Isso aconteceu na Idade Média, quando o poder da besta apelou ao Estado para perseguir, aprisionar e matar aqueles que não concordavam e nem obedeciam às ordens da igreja. E vai acontecer de novo. Nós veremos a história se repetir nos últimos dias, sem dúvida alguma. Probably we should be debating a bill requiring every American to attend a church of their choice on Sunday to see if we can get back to having a moral rebirth. Yeah, we're talking about State Senator Sylvia Allen, and she thinks the nation is suffering from a moral decay. A questão do sábado será debatido em todo o planeta, por meio do rádio, da televisão
todos falarão a respeito da controvérsia sobre o sábado. Deus é um Deus justo. Portanto, essa mensagem a respeito de 2 sistemas de adoração de 2 sábados, o sábado bíblico do 7º dia e o sábado do restante do planeta, serão debatidos em todo lugar, pela mídia, pela imprensa e por vários grupos diferentes. Essa questão ficará clara para todos. Christians have said they changed it. No, you're wrong. The Christians changed it. Let me give you proof of it. In the first century of Christian creed, in 6 days, and the 7th was a day of rest. Now the first day, the Sunday, which was, by the way, borrowed by the Romans and the Greeks. A clear amendment. And what's wrong with that? Os pecados de Babilônia serão denunciados, escancarados. As pessoas perceberão que a Babilônia são as igrejas. As igrejas que têm ensinado falsas doutrinas. Eles indagarão seus padres e pastores, perguntando: isso tudo é verdade? Por que não nos disseram antes? Eles questionarão se tudo isso é verdade. Infelizmente, a maioria dos líderes farão de tudo para manter os membros enredados em seus enganos, dizendo paz e segurança, não se preocupem. Muitos, porém, não se contentarão. Grande número de pessoas ouvirão a mensagem e abraçarão a verdade. Eles se manterão firmes, ainda que isto custe muito para eles. Eles passarão por dificuldades e perseguição, mas finalmente se separarão de Babilônia. Muitos abandonarão suas igrejas denominacionais, mas os líderes religiosos não ficarão satisfeitos com isso. Eles farão tudo o que puderem para combater a mensagem da verdade. Esses líderes de igrejas protestantes acabarão se unindo ao poder do Estado e assim formarão uma imagem da besta. E provavelmente haverá um grande tumulto financeiro no mundo, também desastres naturais. E eles dirão: todas essas calamidades estão acontecendo porque este pessoal aqui não está obedecendo. Eles estão seguindo suas próprias ideias bíblicas. E daí eles irão apelar ao poder do Estado. Esses líderes de igrejas protestantes acabarão se unindo ao poder do Estado e assim formarão uma imagem da besta. A igreja e o Estado darão as mãos. Mas eu sei que isso parece impossível num país como os Estados Unidos, que prega a liberdade religiosa e que proíbe que o Congresso faça leis que estabeleçam a religião ou que proíba o exercício das mesmas. Você pode se perguntar como isso vai acontecer nos Estados Unidos da América. Apocalipse capítulo 13 diz que é exatamente isso que vai acontecer. E faz grandes maravilhas, de maneira que até fogo faz descer do céu a terra à vista dos homens, e engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e contudo revivera. Quando é dito que os Estados Unidos dirão ao mundo para fazer uma imagem à besta, significa que devem emular o sistema do papado unindo a igreja e o Estado. As principais igrejas dos Estados Unidos se unirão em pontos comuns de doutrina e influenciarão o Estado a impor os seus pontos de vista. Os líderes religiosos dos Estados Unidos farão grande pressão para a aprovação do decreto dominical. Os governos serão inundados com pedidos para uma legislação que assegure o domingo como dia de adoração. Isso acabará levando a um decreto dominical mundial. Podemos ver isso algumas vezes no livro de Daniel. Uma certa lei foi criada e eles tiveram que escolher. Quando a imagem foi erguida na planície de Dura, ela não foi um grande problema. Até que todos foram forçados a se curvarem diante dela. Aí sim se tornou um problema. Devo obedecer à lei do Estado e me curvar diante da imagem? Ou obedeço à lei de Deus permanecendo de pé enquanto todo mundo se curva? O diabo queria que eles quebrassem a lei de Deus. E por não se curvarem, foram condenados à morte.
A história da estátua de ouro na Babilônia, na qual aqueles que não a adorassem seriam mortos, também é uma profecia que retrata a grande Babilônia no fim dos tempos. Será erguida uma imagem à besta e todos aqueles que não a adorarem serão mortos. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. Imagine que deste momento em diante você não poderá mais comprar e vender. Não poderemos mais comprar comida, roupa ou água. Quanto tempo você resistiria? O propósito desta lei é fazer com que aqueles que guardam a lei de Deus pereçam excluídos da sociedade ou desistam recebendo a marca da besta. Humilhação, perseguição e severas punições aumentarão até finalmente ser adotada a pena de morte. Para dar vida à imagem da besta, de forma que a imagem da besta podia tanto falar, como fazer com que todos que não adorassem a imagem da besta fossem mortos. Qualquer um que não obedeça a esta lei do Estado, instigada pela Igreja, será perseguido. A pressão política será exercida de maneira tal que acionarão a polícia e o exército para perseguirem aqueles que se mantêm firmes nas verdades bíblicas. Muitos, antes do fim do tempo de graça, perderão suas vidas. Outros serão aprisionados. O erro e o engano tomará conta de todo o planeta. E a mensagem da minoria hoje é a mensagem divina da justificação pela fé, que é a mensagem de Noé. É uma mensagem de esperança, de libertação, mas também é uma mensagem de juízo. A controvérsia final gerará em torno da escolha que cada um deverá fazer entre uma lei que foi dada por Deus e uma outra lei que foi dada pelos homens. E o catolicismo romano diz exatamente a mesma coisa. Ela diz que a escolha é entre o sábado bíblico e o sábado papal. Ninguém possui ainda a marca da besta. Será apenas quando um decreto for imposto por lei que homens e mulheres receberão a marca do poder que escolheram obedecer. Antes de prosseguirmos, eu gostaria de considerar 3 princípios por trás desta controvérsia. Entenda que o contexto entre o sábado de Deus e a lei dominical é uma disputa a respeito do caráter de Deus. Afinal, compeliria ele as pessoas a adorá-lo por meio da força? Ou deseja ele que o adoremos voluntariamente em resposta ao seu amor? A sua resposta a esta pergunta determinará de qual lado do conflito você estará. Se você crê que Deus força suas criaturas a adorá-lo, você verá o decreto dominical como a vontade dele. Por outro lado, se você crê que o caráter de Deus é abnegado e amável, então você verá nesta violação da liberdade de consciência a atuação de um outro poder. E a segunda pergunta seria: como Deus nos salva? A ideia de que podemos aplacar a ira de Deus e dar um fim às calamidades pela estrita imposição de um dia de adoração é a aplicação do princípio de que o homem pode salvar-se por meio de suas obras. Por outro lado, se crermos na promessa da aliança de Deus de que Ele opera nossa salvação, nós entraremos em seu descanso guardando o sábado do 7º dia, que nos foi dado como sinal de que reconhecemos que Ele é o nosso Salvador. O terceiro princípio é o da demonstração. É na crise que o nosso caráter é revelado, e quando a última crise tomar conta do mundo, todos manifestarão o caráter que desenvolveram. Um grupo revelará o caráter abnegado de Deus ao sacrificar suas vidas para ajudar outros, enquanto que o outro grupo revelará o caráter egoísta do adversário ao sacrificarem a vida de outros a fim de salvarem as suas. Estes são os princípios por trás do conflito que envolverá todos nós. Agora você entende porque sua compreensão a respeito do caráter de Deus e de seu plano da salvação certamente influenciará a sua escolha entre a marca da besta ou o selo de Deus.
As 3 mensagens angélicas já haviam sido anunciadas na mensagem da última hora do juízo, nos alertando sobre os eventos em torno do julgamento vindouro. Mas não sabemos o ano exato em que esses eventos ocorrerão. No entanto, sabemos que eles ocorrerão em breve e em rápida sucessão. Vejamos agora esses últimos eventos em detalhes. As circunstâncias do mundo já estão trabalhando juntas para trazer à tona a marca da besta, assim como diz a Bíblia. Após isso será o fim do tempo da graça, seguido pela execução do julgamento, e finalmente a segunda vinda de Cristo. Nos dias de Noé, o mundo inteiro estava no vale da decisão, mas depois que todos fizeram sua escolha entre aceitar ou rejeitar o refúgio da arca, a porta da misericórdia fechou. O tempo para decidir havia acabado. Todos haviam feito sua escolha entre aceitar ou rejeitar o convite da aliança eterna. E muito em breve, a porta fechará novamente, para sempre. Muitas pessoas não percebem que o paralelo entre os dias de Noé e os últimos dias não tem tanto que ver com a destruição dos ímpios que dominam o mundo. O verdadeiro paralelo é encontrado no momento em que a porta se fecha. Nós, humanos, simplesmente não entendemos a paciência e a longanimidade de Deus. Ainda assim, o Senhor disse que seu Espírito não contenderia para sempre com o homem, há um limite. Nos dias de Noé, o limite que foi estabelecido foi de 120 anos. Por que Deus não acabou com os maus logo de vez? Bem, é porque Ele ama a sua criação. Ele precisa demonstrar que cada gota de oportunidade e paciência será oferecida ao perverso. Mas chega uma hora que a graça acaba. E isso é revelado pelo fechamento da porta da arca. Eu penso que estamos chegando no momento final do tempo de misericórdia oferecido por Deus para essa geração. Hoje, a mensagem de Noé está sendo pregada na forma das 3 mensagens angélicas. Mas vai chegar uma hora em que essa mensagem não será mais pregada. Os ímpios se perderam não quando começou a chover, mas quando a porta se fechou. Noé foi salvo, ele estava selado. Mas quem havia ficado do lado de fora estava perdido. Mas as pessoas não sabiam. Eles viram a porta fechar, mas zombaram de Noé, sem nem perceber que para eles a salvação havia acabado. O período de graça havia acabado. Ainda assim, a humanidade continuava a sua rotina sobre a terra. Da mesma maneira, no tempo do fim, haverá um período em que o tempo da graça já haverá acabado. Mas a humanidade continuará vivendo sobre a terra. O julgamento já está finalizado. Um julgamento foi feito de que nações, pessoas seriam destruídas, mas a execução desse julgamento ainda não foi realizada. E é isso que vai acontecer no fim dos tempos. Muitos creem que o convite à salvação terminará depois que Jesus voltar, mas o fechamento da porta nos dias de Noé mostra que isso não é verdade. O convite à salvação cessará antes da volta de Cristo. Lemos isso em Apocalipse capítulo 22. Aquele que é injusto, que continue a ser injusto. Aquele que é imundo, que continue a ser imundo. E aquele que é justo, que continue sendo justo. E aquele que é santo, que continue a ser santo. E sabemos que este verso é anterior à volta de Jesus, porque a próxima frase diz: E eis que venho logo. Quando aquele momento chegar, a paciência de Deus já verá se esgotado, assim como nos tempos de Noé. Portanto, não devemos nos preparar para a segunda vinda de Cristo em si. Nós devemos nos preparar para o fim do tempo de graça. Esse é o ponto-chave. Neste momento, o nosso caso no julgamento celestial ainda está sendo investigado. A porta para o refúgio da aliança eterna ainda está aberta. Essa porta é Jesus. Eu sou a porta. Aquele que entra por mim será salvo.
Jesus também falou sobre a porta da salvação no livro de Apocalipse. Coloquei diante de ti uma porta aberta, e nenhum homem pode fechá-la, pois tens pouca força. O próprio Noé não fechou a porta da arca, porque ela representa a porta da salvação. Nenhum homem pode fechar essa porta. Imagine a fé de Noé ao construir a arca por 120 anos, sabendo que ele não poderia fechá-la. Ele confiou que Deus cumpriria sua promessa, e ele cumpriu. A Bíblia diz que o Senhor o fechou lá dentro. Quando o juiz bate o martelo, o caso está encerrado e a investigação concluída. Da mesma maneira, o fechamento da porta da arca mostrou que o caso de cada indivíduo estava encerrado. Todos haviam escolhido aceitar ou rejeitar o convite à misericórdia. E para entendermos como Deus fechará a porta da salvação no fim dos tempos, precisamos recorrer ao estudo do santuário. Nele veremos que a porta da salvação está aberta agora. Pois Cristo não entrou num lugar santo feito por mãos, que são figuras do verdadeiro, mas entrou no próprio céu, para agora permanecer na presença de Deus por nós. Ele está agora na presença de Deus intercedendo por nós. Neste momento ainda temos um mediador, que está intercedendo por nós. Mas um dia essa intercessão vai acabar. Chegará o momento em que ele se levantará e deixará o santuário. O sumo sacerdote deixará o lugar santíssimo. O incensário será arremessado. E a partir daí, não há mais intercessor, não haverá mais perdão de pecados. Pois é Cristo quem morreu, ou antes que ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. O perdão só é possível porque Jesus, o nosso advogado nesse tribunal celestial, está apresentando diante do Pai os méritos de seu sangue em nosso favor. Quando Jesus deixar a presença do Pai, a humanidade não terá mais um intercessor, e a porta da misericórdia fechará. Quem estiver salvo está salvo, e quem estiver perdido está perdido. Todos os casos estarão decididos para a vida ou para a morte. Nós damos a graça de Deus por garantida, porque sempre que pecamos, sabemos que Ele está lá para nos perdoar. Mas um dia isto chegará ao fim, e não poderemos mais ser purificados. Portanto, agora é a hora de receber essa santificação, essa purificação. No fim dos tempos, Deus terá uma geração que ainda terá uma natureza pecaminosa. Mas pelo poder de Deus, eles obterão completamente a vitória sobre o pecado. E vi algo como um mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta, e da sua imagem, e do seu sinal, e do número do seu nome. Estavam junto ao mar de vidro e tinham as harpas de Deus. Eles são chamados de os 144.000, os santos vivos quando Jesus voltar. Este grupo terá desenvolvido um caráter assim como o que Cristo desenvolveu. Ou seja, eles terão desenvolvido um caráter de vitória sobre o pecado. A vitória sobre o pecado é a vitória sobre o egoísmo. A vida de Jesus foi uma corrente ininterrupta de serviço a Deus e ao homem. Quando o povo de Deus for aperfeiçoado, eles também servirão abnegadamente, livres de qualquer egoísmo, pois a plenitude do caráter cristão é obtida quando o impulso de ajudar os outros brota constantemente do coração. Este é o caráter que o povo de Deus desenvolverá. E, aliás, isto acontecerá sob as piores circunstâncias da história do planeta, a menos que tenhamos encontrado refúgio em Cristo. Antes do fim do tempo da graça, não haverá refúgio no tempo de angústia. A Bíblia diz que Satanás é o acusador dos irmãos. Por outro lado, Jesus é o nosso advogado diante do Pai. Mas Jesus não pode terminar seu trabalho de intercessão e alegar que sobre a terra há uma geração de santos cheia do seu espírito, capaz de permanecer diante de Deus sem um intercessor. Portanto, agora mesmo, Jesus está cumprindo as promessas de sua aliança, trabalhando naqueles que o permitem. Havendo confessado seus pecados a Jesus, receberam perdão, e pelo poder dele, seus caráteres estão sendo santificados. Assim eles serão capazes, pelo poder de Deus, a não pecarem durante o tempo de angústia, quando não houver um intercessor no santuário celestial.
Imagine como se sentiram Noé e sua família ao entrarem na arca e a porta se fechou. Mas nada aconteceu por 7 dias. Para os ímpios não havia nenhum sinal de que aquilo que Noé pregara iria acontecer. Noé provavelmente achava que as águas do dilúvio começariam imediatamente. Sem dúvida, Noé passou por um grande teste de fé naqueles dias. O primeiro dia passou e nada aconteceu. 2 dias e nada. Eu acho que Noé começou a se questionar. Ele deve ter se perguntado se talvez pudesse estar errado. Mas depois de 7 dias, o juízo finalmente chegou e será assim o fim do mundo. O povo de Deus vai passar por um tempo de profunda angústia. Eles serão levados a pensar, serão tentados a pensar que a presença de Deus os abandonou. Por causa de todo o caos e por causa dos próprios pecados deles, que eles podem olhar para trás na vida e relembrar: olhem, minha vida, ela não foi o que deveria ter sido. E eles passarão por esse tempo de angústia, que na verdade será um tempo de agonia mental. Será que a porta da graça já fechou? Será que eu fui aprovado? Quando exatamente a porta da graça fecha, ninguém sabe. Quando as pragas começarem a cair, saberemos que acabou o tempo da graça. Assim como nos dias de Noé, haverá uma grande pregação. Uma pregação que dividirá os homens em 2 grupos. Depois a porta se fechará. Então haverá um período em que a fé daqueles que entraram na arca será testada, e aqueles que ficaram de fora acharão que a pregação de Noé estava errada. Mas aí virá a destruição. O paralelismo com o tempo do fim é impressionante, pois hoje temos a pregação das 3 mensagens angélicas que anunciam a hora do juízo de Deus. Depois disso temos o fim do tempo de graça, no qual os impuros continuarão impuros e os justos continuarão justos, os santos continuarão santos e os injustos injustos. E logo depois teremos o tempo de angústia, no qual o povo de Deus estará na terra e terá sua fé provada, e finalmente virá a destruição. Assim, há um paralelismo impressionante entre os tempos de Noé e aquilo que ocorrerá no fim dos tempos em relação ao juízo. E mais uma vez, esse julgamento termina no final desse período probatório, não na segunda vinda de Cristo. Ele termina no fim desse período probatório, quando a porta se fecha, assim como nos dias de Noé. Em Lucas capítulo 13, também há o fechamento da porta. As pessoas baterão nela, desejando entrar. Porque eu vos digo que muitos procurarão entrar, e não poderão. Quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, e começar desde fora a bater à porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. Ele responderá: Não sei de onde vocês são. Então começareis a dizer: Temos comido e bebido na sua presença, tu tens ensinado nas nossas ruas. Mas ele responderá: Digo-vos que não sei de onde vocês são. Apartai-vos de mim, vós todos que praticais a iniquidade. E a coisa triste de tudo isso é que muitas pessoas que estarão batendo na porta enganaram a si mesmo. Elas acreditaram estar seguindo o mestre, quando na verdade seguiam um outro, um falso mestre. Jesus deu uma razão pela qual não os conhecia. Ele disse: Apartai-vos de mim, vós todos que praticais a iniquidade. A palavra iniquidade significa sem lei. Apesar de alegarem seguir a Cristo, estas pessoas não se renderam ao trabalho do Espírito Santo e assim não guardam os seus mandamentos. A Bíblia diz que nisto conhecemos que amamos a Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Seus mandamentos não são penosos.
Em 1 de João é dito que aquele que diz que o conhece, mas não guarda os seus mandamentos é um mentiroso e a verdade não está nele. Portanto, somente dizer que é um cristão como muitos fazem hoje não é o suficiente. É por isso que muitos vão se surpreender ao descobrirem que estão do lado de fora da arca. Eles dirão, Senhor, Senhor. Mas ele dirá, para longe de mim, eu não vos conheço. Essa será a situação dos últimos dias. As pessoas pensarão que uma aparência de religião, de alguma forma, pode substituir a verdadeira pureza e santidade. Quando Deus fechou a porta da arca, as pessoas já haviam feito sua escolha. Alguns decidiram ficar dentro e outros de fora da arca. Cada indivíduo escolheu o seu próprio destino. Foi somente após a decisão de cada um que a porta foi fechada e a execução do julgamento teve início com a queda da chuva. Choveu por 40 dias, e a Bíblia diz que todas as fontes do abismo, fontes no plural mesmo, todas elas estouraram, ou seja, foi um evento catastrófico. E quando essas fontes explodiram, tudo jorrou para cima, o que causou uma fissura na crosta da terra. E aquela água cheia de pressão, com aquelas bilhões de toneladas de rocha sobre elas, simplesmente estouraram e explodiram para a atmosfera a quilômetros de altura. Temos aí uma fonte para a chuva, como não podemos nem sequer imaginar hoje. Houve uma gigantesca erosão, conforme esta água, sob grande pressão e velocidade, jorrava para fora desse penhasco, onde, por exemplo, hoje, temos a região do meio Atlântico, onde há essa fissura enorme ao longo da Terra. Ela pode muito bem ter sido a rachadura de onde jorrou toda aquela água. Eu acho que nós ficaríamos apavorados se pudéssemos ver o que aconteceu ambientalmente no mundo durante o dilúvio. Imagine só como deve ter sido estar fora da arca e ter que encarar o juízo divino. Esse juízo, no contexto de Apocalipse 14, versos 6 e 7, deveria conduzir as pessoas de volta ao Criador, aquele que fez os céus, a terra e o mar. Mas o que é diferente em relação a Apocalipse 14 é que lá também menciona as fontes das águas. E isso pode somente apontar para o dilúvio. No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia se romperam todas as fontes do grande abismo, e as janelas do céu se abriram. É aí que vemos essa ideia das fontes das águas, das profundezas do abismo se abrindo, e de Deus executando seu juízo sobre o mundo por meio da água. A menção da primeira mensagem angélica para adorarmos aquele que fez as fontes das águas é uma referência àquelas águas que inundaram a terra. Depois que a primeira mensagem angélica anunciou que a hora do seu juízo chegou, somos lembrados que Deus julgará a terra novamente, assim como nos dias de Noé. A execução daquele juízo veio na forma de um dilúvio global, mas no tempo do fim, ele virá na forma das 7 últimas pragas. Nos dias de Noé, foi o dilúvio que destruiu o mundo. Mas no fim dos tempos, essa destruição será causada pelas 7 últimas pragas. A segunda mensagem angélica direciona esta advertência ao povo de Deus que ainda está nas igrejas apóstatas, dizendo: sai dela, povo meu, para que não participem de seus pecados e para que não recebam as suas pragas. Hoje Deus pode ter um povo espalhado em muitas igrejas, mas eles precisam sair delas, pois quem ficar em Babilônia receberá as pragas. Isso é claro. A terceira mensagem angélica também nos alerta sobre essas pragas. Ela diz: qualquer um que adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal em sua testa ou mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira. E a ira de Deus, de acordo com a Bíblia, é definida no próximo capítulo como sendo as 7 últimas pragas. E vi outro grande e admirável sinal no céu, 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumida a ira de Deus. As pragas são, na verdade, o derramamento da ira de Deus sem nenhuma gota de misericórdia. E não sou eu quem diz isso, a própria Bíblia o diz.
será o pior momento da história da Terra. Deus é longânimo, mas quando a humanidade atingir o limite de sua paciência, as pragas cairão. E Davi, no livro de Salmos, nos diz qual é esse limite. Já é tempo de agires, Senhor, pois eles tornaram a tua lei nula. Na crise da marca da besta, a humanidade aprovará uma lei que forçará as pessoas a quebrarem a lei de Deus. Será neste tempo que Deus intervirá, assim como fez no Egito. O faraó fez uma lei. Ele disse a Moisés: "Você, Moisés, faz o povo descansar." Shabat, em hebraico. Ou seja, você, Moisés, faz o povo guardar o sábado. Ora, volte ao trabalho. Então o faraó fez uma lei anti-sábado. E a consequência imediata a esta lei foram as pragas. Já o faraó dos dias de hoje fará uma lei semelhante, e a consequência dela será as pragas. A graça terminou. Todo mundo tomou a sua decisão. Este é o início da hora do juízo, no qual todos verão as consequências de sua escolha. Então ouvi uma forte voz que vinha do santuário e dizia aos 7 anjos: vão derramar sobre a terra 7 taças da ira de Deus. As 7 últimas pragas são descritas em Apocalipse 16. Em uma dessas pragas, as pessoas desenvolverão terríveis úlceras por todo o corpo. E o primeiro anjo foi, derramou sua taça pela terra, e abriram-se feridas malignas e dolorosas naqueles que tinham a marca da besta e adoravam a sua imagem. O oceano se transformará em sangue, e tudo o que estiver vivo nos mares morrerá. E o segundo anjo derramou sua taça no mar, e este se transformou em sangue, como de um morto, e morreu toda criatura que vivia no mar. O terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes, e eles se transformaram em sangue. As fontes de águas e os rios também se transformarão em sangue. O sol abrasará toda a vegetação com um incrível calor. E o quarto anjo derramou a sua taça no sol, e foi dado poder ao sol para queimar os homens com fogo, e estes foram queimados pelo forte calor e amaldiçoaram o nome de Deus, que tem domínio sobre essas pragas. Contudo, se recusaram a arrepender-se e glorificá-lo. E o quinto anjo derramou sua taça sobre o trono da besta, cujo reino ficou em trevas. De tanta agonia, os homens mordiam a própria língua e blasfemavam contra o Deus dos céus por causa das suas dores e das suas feridas. Ainda assim, se recusaram a arrepender-se de seus atos. O sexto anjo derramou sua taça sobre o grande rio Eufrates, e secaram-se as suas águas para que fosse preparado o caminho para os reis que vêm do Oriente. Na sexta praga, o secamento do rio Eufrates significa que as multidões tirarão o seu apoio dos líderes religiosos. Na verdade, elas se voltarão contra eles, e eu saliento que isso só vai ocorrer depois do fim do tempo de graça. As pessoas se convencerão de que foram enganadas. Estamos perdidos, dizem elas. Vocês são os culpados disso. E assim se voltarão contra os falsos pastores. Haverá derramamento de sangue por toda parte. As pessoas estarão vivas quando acabar o tempo de graça. As pragas cairão sobre elas. E isso vai acontecer antes que Jesus retorne nas nuvens do céu. Sabemos que Jesus ainda não terá voltado logo após o envio da sexta praga, porque entre a sexta e a sétima praga ele diz: eis que venho como um ladrão. E o sétimo anjo derramou sua taça no ar, e do santuário saiu uma forte voz que vinha do trono dizendo: está feito. Houve relâmpagos, vozes, trovões e um forte terremoto. Nunca havia ocorrido um terremoto tão forte como esse desde que existe homem sobre a terra.
E caíram sobre os homens vindas do céu pedras enormes de granizo, de cerca de 35 quilos cada. E eles blasfemaram contra Deus por causa do granizo, pois a praga era muito terrível. As 7 últimas pragas não tocarão ninguém do povo de Deus. Alguns pensam que Deus arrebatará a igreja do mundo antes da volta de Jesus. Porém, a Bíblia não ensina que Deus nos tira da tribulação, mas que nos salva na tribulação. O povo de Deus será protegido, assim como o povo de Israel foi protegido no Egito. Deus não retirou Israel do Egito antigo, antes das pragas caírem, mas ele os protegeu durante as pragas. Uma vez que isto é uma tipologia, o mesmo deve acontecer no tempo do fim. O povo de Deus estará aqui quando as pragas caírem. Todos eles possuem o selo de Deus em suas testas. Assim, quando as pragas caírem, eles ficarão de pé. Eles passarão por meio das pragas. Deus os salvará em meio às pragas, assim como salvou Noé e sua família que estavam selados em meio ao dilúvio. Assim vemos um paralelismo entre Gênesis e Apocalipse. Será o pior momento na história do mundo. Será um momento em que somente a proteção divina guardará o seu povo. Este há de triunfar em meio a este período. O Salmo 91 será um conforto durante esse tempo. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verá a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Eles terão desenvolvido um caráter refinado por meio de um íntimo relacionamento com Cristo. E como resultado disso, Cristo colocará seu selo sobre eles, para sustentá-los no tempo de angústia. E também para revelar aos anjos quem terá sua proteção neste tempo de prova. A arca foi o meio utilizado por Deus para cumprir a promessa de sua aliança e mostrar misericórdia a Noé. Assim, a arca do tempo do fim será o meio pelo qual Deus cumprirá a sua promessa de mostrar misericórdia àqueles que aceitaram fazer parte de sua aliança eterna. E é somente através do sangue de Jesus que fazemos parte dela. Deus comissionará os seus santos anjos para protegerem aqueles que entraram em sua aliança. Estes terão a proteção divina durante as pragas. Este será o último derramamento da fúria divina sobre o mundo que tem rejeitado sua misericórdia, rejeitado sua lei e a sua justiça. E ao rejeitar a misericórdia de Deus, o que mais você pode fazer quando você diz, eu não preciso perdão para isso? Nenhum homem precisa receber dessas pragas, porque Jesus já bebeu esse cálice por nós. Foi no jardim do Getsemane, quando a culpa pelos pecados do mundo foi colocada sobre os ombros de Jesus. Quando ele disse, minha alma está profundamente aflita, até a ponto de morrer. Então, após dar alguns passos, ele cai no chão e ora, ó meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a sua. O cálice desta ira e a separação de seu Pai por nossa causa quebrou o coração do Filho de Deus. E por ter sofrido a ira de Deus em nosso lugar, a Bíblia diz, nós seremos salvos da ira por meio dele. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. O mundo zombou e ridicularizou a mensagem de Noé, mas isso tudo cessou com a chegada da chuva. Quando as pragas começarem a cair, as pessoas entenderão que rejeitaram a verdade. Então agora é a hora de dar ouvidos e de se preparar.
Assim como as multidões que permaneceram diante da arca, avaliando a decisão que selaria o seu futuro, cabe a você fazer a sua própria escolha. Aceitará você a mensagem de Noé por meio das 3 mensagens angélicas? Entrará você na arca da aliança eterna por meio do descanso no 7º dia, observando assim o sinal da aliança? Será você um dos que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus? Ou estará entre aqueles que guardam os mandamentos dos homens? Quando a crise da marca da besta chegar, todos terão que decidir. E o tempo da graça terminado. É o que dizem as Escrituras. Multidões, multidões no vale da decisão, pois o dia do Senhor está perto no vale da decisão. O próximo evento após a 7ª praga é a bendita esperança, a gloriosa vinda do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Por séculos os cristãos têm falado nela, têm sonhado e aguardado ansiosamente pelo dia em que verão face a face aquele que morreu para redimi-los. Mas e você? Você estará pronto para encontrá-lo? Então, quando a presença de Cristo voltar, quando Cristo voltar pela segunda vez, nos é dito que basicamente essa terra será deixada num estado que será impossível de habitá-la, por causa do fogo e da presença de Deus. O nosso Deus é um fogo consumidor. Segundo Paulo, quando ele voltar à terra, o Senhor Jesus será revelado no céu com seus poderosos anjos em fogo flamejante. Ele retornará como fogo consumidor, pois Jesus não voltará apenas como um ser humano como ele era quando caminhou por esta terra. Ele voltará como Senhor dos Senhores e Rei dos Reis, ou seja, sua glória não será mais velada. Impressionado com a visão da volta de Jesus, Isaías escreveu: Quem de nós habitará com o fogo devorador? Quem de nós habitará com a chama eterna? Esta é uma pergunta que todos devemos responder enquanto nos preparamos para o fogo consumidor da presença de Jesus. Mas após Isaías perguntar quem pode habitar entre o fogo consumidor, ele mesmo responde sua pergunta dizendo: aquele que anda retamente. Só os justos permanecem na presença de Deus. A mensagem de Noé, que deveria preparar um povo para o julgamento do mundo pela água, é a mesma mensagem que deve preparar um povo para o julgamento do mundo por meio do fogo, uma vez que Noé foi um pregador da justiça.
eu não conseguia entender isso como um evolucionista. Por que eu devia guardar o sábado? Pois eu não crio nos 6 dias literais da criação. Esta questão, portanto, entrará em voga novamente no fim dos tempos. Eu me lembro de uma senhora que veio a mim após uma pregação sobre Daniel e o chifre pequeno e a besta de Apocalipse 13, que é identificada pela profecia como o papado católico romano. Ela havia sido apresentada à Igreja Católica e foi educada num convento. E quando eu comecei a pregar essas coisas, ela parou de vir às reuniões. Mas o que aconteceu é que ela demorou um pouco para absorver as mensagens. Mas após alguns meses de estudo próprio por parte dela, ela finalmente abraçou a mensagem. Quando me falaram do santuário pela primeira vez, eu fiquei entediado, porque eu não tinha nenhuma ideia do que se tratava. Eu tinha acabado de entrar na igreja e eu estava todo empolgado com, sabe, a marca da besta. E o santuário para mim era simplesmente, ok, santuário. A marca da besta, é isso que importa. Foi só depois de ter aprendido como estudar a Bíblia e depois que eu comecei a ver a beleza desses paralelos presentes no santuário, que eu comecei a ver pessoalmente e perceber o lugar que ele tem no contexto da mensagem dos 3 anjos. Foi aí que todo um outro nível foi adicionado ao meu conhecimento da palavra de Deus, ao plano da salvação, ao caráter de Cristo e, sabe, realmente teve um grande impacto no modo que eu passei a ver o plano da salvação.